Minha gente querida, bem-vindos a todos. Com muita paz, com muita alegria, vamos começar as nossas leituras de hoje pelo livro Ideias e Ilustrações, psicografado por Chico Xavier, no capítulo que fala do perdão. É uma trovinha de Antônio de Castro. Cartaz que o mundo apregoa para o cultivo do bem, quem receia a ingratidão não auxilia a ninguém. Pois é, quando a gente fica com medo de se magoar, a gente está deixando de fazer o bem. E o perdão, o amor, é incondicional. Não tem que ficar colocando condições, não tem que impor regras. Quando a gente ama, como se diz no verbo intransitivo, ama verdadeiramente. Não tem amo se, ama porque. Ama e pronto, ponto final. E o perdão é a mesma coisa, a gente perdoa sem achar que a pessoa vai ficar devendo pra gente. E é uma libertação pra gente, e o amor é a nossa forma mais pura de viver. Vamos então para o livro dos Espíritos, onde a gente está lendo sobre a lei de liberdade, e Kardec faz aqui um resumo teórico sobre o livre-arbítrio, que é o móvel das ações humanas. A gente está lendo um parágrafo por dia. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem. E isso a tal ponto é reconhecido que no mundo a censura ou o elogio são feitos à vontade. Ora, quem diz vontade diz liberdade. Ninguém pode buscar, portanto, desculpas para seus delitos na sua organização física, sem abdicar da razão e da sua condição de ser humano, para se equiparar ao bruto. Se fosse assim, quanto ao mal, assim não poderia deixar de ser relativamente ao bem. Mas quando alguém pratica o bem, tem grande cuidado de averbar o fato à sua conta como mérito, e não cogita de gratificar seus órgãos por ele, o que prova que por instinto não renuncia, malgrado a opinião de alguns sistemáticos, ao mais belo privilégio da sua espécie, a liberdade de pensar. A gente tem o livre-arbítrio para praticar o mal ou para praticar o bem. E não dá para se desculpar de jeito nenhum porque é assim ou porque foi de outra forma. A gente tem sempre essa liberdade. E todas as circunstâncias em que a gente vive não podem ser desculpas para o nosso comportamento. Se a gente perde a razão e se equipara ao bruto, quer dizer, perde a racionalidade, a humanidade, a gente é responsável pelos nossos atos, sempre. E assim, da mesma forma como a gente quer um mérito, a gente se responsabiliza pela falta também.
E assim vamos terminar as nossas leituras com a trovinha de Casimiro Cunha do livro Relicário de Luz, psicografado por Chico Xavier. Não deixes teu pequenino caprichoso ou desatento. Menino mal educado é demônio em crescimento. Vamos começar a nossa prece com uma mensagem de Maria Celeste. É do livro Ideal Espírita, psicografado por Chico Xavier. E assim a gente vai poder concentrar as nossas energias, as nossas forças e emitir as nossas vibrações de amor coloridas, luminosas, que alcançam todos os nossos irmãos, todo mundo. Vamos imaginar essa luz que desce sobre nós e transcende pelo nosso peito, pela nossa mente, pelo nosso espírito. Admire o trabalho do vento que desmancha a névoa a perambular no caminho. Os raios caniculares do sol que cobrem o horizonte jorram reverberações de ouro em chamas. A leve poeira de pólen das flores que se eleva a dançar pelos ares, fertilizando a campina em ondas de encantamento. A brisa cantora amassando as vagas espumosas e multicores no escachoar das catadupas em sons dispersos. O perfume que habita o seio da rosa, o que denuncia o fruto amadurecido. As línguas de fogo que lambem o lixo informe ao rufar das labaredas em largo cortejo de esplendores. A poalha de grânulos cintilantes de imensidade, recheada de astros. Em tudo isso, criações que não podem nos passar despercebidas, há uma ideia básica que plasma, um pendor de bondade que provê, um toque de beleza que ameniza. Tudo isso fala em amor, amor de Deus, o príncipe da caridade em todos os idiomas. Quanto recebemos da vida sem despendermos um só ceitil. Tais espetáculos a natureza nos oferece pelo contentamento maternal de nos ver feliz em seus dons inefáveis. É o bem pelo próprio bem que Deus nos endereça. É o bem que se faz pelo simples prazer. O sol, o vento, a água nada reclamam. Ensinam-nos a amar sem nada pedir, a amar sempre, sem exigir coisa alguma. Assim segue a celeste orientação entre as rotas do mundo. Atenda a todas as escudelas de pedintes por onde passar, mas não se satisfaça apenas com isso. O irmão comum é nosso próprio familiar. Deixe que a emoção tanja suas fibras da alma em 1000 tonalidades de carinho, diante da eloquência de um sorriso infantil, da aflição de uma lágrima da velhice, da impetuosidade ou da incerteza de um olhar da juventude. O exemplo é o mais poderoso ímã do espírito. A necessidade marcha em rodízio de vida em vida, de destino em destino. O dinheiro e as posses do corpo, no fim da viagem terrestre, são sempre quais punhados de lama e pó que tentamos reter debalde e que nos escapam inapelavelmente entre os próprios dedos. Aconchegue em seu coração os arroubos de fazer o bem pelo prazer que o bem lhe proporciona, com a única ideia pré-concebida de criar alegria para as criaturas de Deus e dar aos que o rodeiam pelo menos uma leve parcela de amor, do amor infinito que Deus nos dá. E é com esse amor, Senhor, que nós te pedimos
que nos ajude a amar, a aprender através de seus exemplos, dos exemplos de Jesus, dos exemplos dos nossos grandes mestres, tantos irmãos que estiveram aqui conosco, nos mostrando o caminho do bem, em especial o nosso grande Jesus, nosso guia, nosso modelo, nosso mestre maior, que nos mostrou com seu exemplo todas as lições que deixou. Te pedimos, Senhor, que diante de nossas lições nos façamos lembrar de tantos e tantos comportamentos, de tantas e tantas ações benéficas, de tanto amor, de tanta caridade, de tanta bondade, que sabemos possível acompanhar, fazer, agir, e assim nos tornarmos também seus discípulos mais diretos, mais dedicados, seus seguidores eternos, rompendo com o sofrimento, esquecendo as nossas reclamações, superando as nossas incertezas, as nossas dúvidas, para seguir Jesus e a Ti, Senhor, de quem recebemos tanto amor, tanta força, tanta energia, e Te oferecemos as nossas vibrações de amor, nossas vibrações de paz, para que possamos também ajudar aos nossos irmãos com compreensão, com desvelo, com carinho, sem perder nenhuma oportunidade, Senhor, de fazer o bem em nossos dias, em nossas vidas. Te agradecemos, porque estamos aqui contigo sempre. Porque Te sentimos junto a nós. Te louvamos, Senhor. Abençoa-nos. Que assim seja.